Graça e paz, tudo bem? Olha que alegria, que prazer poder estar com você mais uma vez aqui, né? Estar com vocês, né? Mais uma vez aqui na Quarta Fé. E a gente está, né, nessa sequência, nessa série de ministrações desse mês de julho, falando a respeito de coisas que só a fé pode fazer por mim, coisas que só a fé pode fazer por você. Existem coisas que realmente só a fé pode fazer por nós, tá bom? Então, aproveita que a gente está no comecinho dessa ministração, tá bom? Já vai mandando aí, né, o link para outras pessoas, já vai compartilhando, né, para outras pessoas, já vai compartilhando com essas pessoas aí que você ama, essas pessoas que você quer que sejam abençoadas, que você quer que sejam alcançadas, né, por essa palavra, tá bom? Porque como a gente vem falando, né, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus desperta em nós, né, o ouvir a palavra de Deus desperta em nós a fé que já foi plantada em nós, né? Cada um de nós tem uma porção de fé. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos falar de Jesus, essa porção de fé, ela é despertada, né? Ela é ativada. E quando essa porção de fé, essa semente de fé plantada em nós é ativada, ela se desenvolve e nós podemos, né? Nós vamos começar a desfrutar dos frutos, né? Vamos começar a desfrutar daquilo que a fé tem para nós. A fé tem muita coisa boa para a gente, né? Hoje nós estamos na terceira ministração, né, falando de coisas que só a fé pode fazer por nós, né? Você pode ir na página, né, nessa página você pode ir lá ver as outras ministrações, tá bom? Para você entender, se já está na terceira, então foram mais duas ministrações anteriores falando de coisas que só a fé pode fazer por nós, tá bom? E também você pode deixar o seu pedido de oração, já vai colocando o seu nome aí, né, nos comentários, se você quiser, tá bom? Se você não quiser, só no momento de oração, se coloque aí, né, coloque seu pensamento, né, ligue seu pensamento ao Senhor, né, no final da ministração, no final da palavra, né, nós vamos estar orando pelos pedidos, né, vamos estar orando em busca do milagre, vamos estar orando em busca, né, de coisas que a fé pode, só a fé pode fazer por nós, tá bom? Vamos orar para iniciar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de as quartas-feiras, Senhor, as quartas-fé. Senhor, nós podemos, Senhor, estar juntos, Senhor, nós podemos ouvir, Senhor, da Tua palavra. Senhor, e não importa se essa pessoa, Senhor, ou essa família está ouvindo essa ministração, Senhor, em outro dia, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, é importante que eles estão ouvindo a respeito da Tua fé, da Tua palavra, aliás, Senhor, que vai despertar a fé que já existe, já foi plantada neles, já foi plantada nelas, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, nesse momento. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais nesse momento. Abre, Senhor, o nosso entendimento nesse momento. Senhor, eu te peço, Senhor, que os nossos corações sejam abertos e escancarados para receber a Tua palavra, Senhor, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, coisas que só a fé pode fazer por mim, coisas que só a fé pode fazer por você, coisas que só a fé pode fazer por nós. Então hoje nós vamos ver que a fé dá uma nova atitude. A fé, a identidade foi semana passada, né? A fé que dá uma nova atitude. É isso aí, a fé tem poder, né? Nos capacita a nós termos uma nova atitude. Você vai entender bem isso. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9, e depois nós vamos pular lá para o versículo 14, tá? É uma passagem ali, né, que aconteceu algo muito legal, né, e Jesus foi
deixado, né, João, o apóstolo João escreveu, ele relatou isso, esse fato aí que aconteceu com Jesus e um homem, né? Diz assim, ó: perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Betesda em aramaico significa aí com 5 pavilhões, né? Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, ou seja, quando Jesus viu aquele homem estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Agora vamos lá para o versículo 14. Mais tarde, no mesmo dia, mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência. Jesus vê ele depois, mais tarde, diz: você está com uma ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Sabe, e é sobre isso que eu quero falar com você. A fé, a gente entende, né, dentro disso que a gente leu, dentro desse texto, talvez você já leu esse texto inúmeras vezes, né, já ouviu inúmeras ministrações a respeito desse texto, né? Talvez você já até ensinou a respeito desse texto, mas como a palavra de Deus é maravilhoso, isso, a palavra de Deus ela é nova cada manhã, né? Então ela tem uma lição para ensinar para mim e para você hoje. Nós vamos aprender algo novo, né, a respeito dessa palavra. E o algo novo a respeito dessa palavra hoje, né, é que a fé, ela nos dá uma nova atitude. Jesus, ele chega para esse homem, depois de curar esse homem, Jesus, ele diz para ele: olha, você está muito bem, né? A sua aparência está fantástica, ou seja, a transformação naquele homem não foi só, vamos dizer assim, as pernas dele voltarem a funcionar. Houve algo, né, uma mudança, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, quando a alma, o coração, as emoções, elas estão sadias, estão curadas, elas estão bem, o rosto da pessoa fica bonito, né? E Jesus está falando para ele: olha, você está muito bem, a sua aparência, né, está ótima, você está com uma ótima aparência, porém, e aí entra, né? Mas não volte para a velha vida de pecado. Ou seja, o pecado, a gente entende que o pecado é alguma coisa. Jesus não expõe, não fala, né, na Bíblia, não está escrito o que é, né, o pecado que esse homem cometeu, o que ele fez, qual foi a atitude dele que levou ele a ficar ali paralítico durante 38 anos, né? O que paralisou esse homem durante 38 anos? Mas Jesus diz assim, ó: mas não volte para a velha vida de pecado. A gente não sabe o que foi, mas entende que é pecado, né? O pecado paralisa, né? O pecado, né, ele deixa a pessoa parada, estagnada no lugar, né? E Jesus está dizendo: mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Então, a fé, ela tem poder de nos tirar, né, de nos tirar da vida de pecado. A fé tem poder de nos mudar
a atitude. A fé tem poder de fazer com que aquilo que nos paralisava não paralise mais. Então, hoje eu quero deixar isso, eu quero que você entenda isso, você aprenda isso e você tome isso como lição para a sua vida. Eu também preciso tomar isso como lição para a minha vida. Nós precisamos tomar isso como lição para nossas vidas. Uma das coisas que a fé pode fazer por nós é nos dar uma nova atitude. Quando nós tomamos, através da fé, uma nova atitude, a gente não fica mais paralisado, a gente não fica mais estagnado, a gente consegue avançar, a gente consegue caminhar, a gente consegue se movimentar. Então, eu quero deixar para você como lição para a vida o seguinte: na carta aos Efésios, no capítulo 4, geralmente lição para a vida a gente usa poucos versículos, mas hoje é um dia especial, esse assunto é um assunto especial, nesse assunto cabe dar uma lição para a vida maior, uma lição para a vida mais extensa, com mais detalhes. Então nós vamos ler na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está na cidade de Éfeso, então aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 17 ao verso 32, presta atenção, nós estamos falando que a fé, ela nos dá uma nova atitude, a fé gerada através de ouvir, a fé que é ativada através de ouvir a respeito de Jesus, nos dá uma nova atitude. Olha o que Paulo ensina: é por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão. Não vai naquela que todo mundo está fazendo. A massa ignorante, ou seja, a massa sem conhecimento, a maioria sem conhecimento, que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato, não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. São obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Olha o que Paulo está falando. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, ou seja, a fé foi despertada em vocês. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância, ou seja, a desculpa da falta de conhecimento, ignorância aqui está dentro disso, da falta de conhecimento, a desculpa da ignorância ou da falta de conhecimento não vale mais. Tudo, Paulo está dizendo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo da vida, ou velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiu fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Então, está entendendo quando Jesus ele fala, tem mais, daqui a pouco a gente vai ler mais, está entendendo quando Jesus fala para o homem, olha, você está muito bem, a sua aparência está ótima. Então, aquilo que te prendia, você foi liberto, aquilo que te paralisava, você foi liberto, e nós entendemos, eu estou repetindo isso de novo, nós entendemos que o que Jesus diz para ele tem a ver, nos dá a entender que o que paralisou ele foi uma ação, uma atitude de pecado. E Jesus disse, olha, vai,
E não volte para a vida, né, o seu estilo de vida de pecado, senão alguma coisa pior pode acontecer. Então Paulo, sabe, ele está aqui nessa carta, Paulo está dizendo, e agora não é só para um homem, né? Ele está falando para uma cidade inteira, está falando para uma igreja inteira, está falando para mim e para você, porque essa palavra é atual também. Ele está dizendo, olha, essa vida aí, né, esse estilo de vida, né, esse velho estilo de vida é pura podridão, é doideira total, sai fora. Uma vida, vocês têm que ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. A fé tem poder para isso, nos capacita para isso, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, vem de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Esta nova vida, Paulo continua dizendo, traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Você pode ficar com raiva, mas a outra passagem diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes do dia terminar, resolva a situação. Porque é ruim dormir com raiva, é ruim dormir irado, né? Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva um problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo, não brinque com o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Não permita que o diabo prejudique a vida nova, né, que Jesus deu para você através da fé em Jesus. Né? Não permita que o diabo bagunce isso, que te arraste de novo para o velho estilo de vida. Vocês costumavam roubar, Paulo diz, vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Se você não vai abrir a boca no seu novo estilo de vida para declarar, para liberar na vida de alguém algo que vai ser útil, então não abre a boca, fica quietinho. Fale apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Olha que lindo. No nosso novo estilo de vida da fé, a fé que me dá uma nova atitude, dentre tantas coisas nessa nova atitude, quando eu abro a boca, quando eu abrir a boca para falar, quando você abrir a boca para falar, as palavras que saírem dos nossos lábios têm que ser palavras como presentes. Essas palavras elas têm que soar como presentes, como dádivas na vida das pessoas, não como veneno, né? Não como maldição, não como coisa ruim, mas como presentes. Não desprezem, ou melhor, cada palavra de vocês deve ser um presente. E Paulo continua: não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo, que se move e respira em vocês, é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele.
Não desprezem este presente maravilhoso. Que presente maravilhoso? O poder estar em comunhão com Deus, poder se relacionar com Deus. Não despreza isso. A fé gera isso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, os perdoou. Olha que lindo, como que Paulo termina essa passagem, ou como nós vamos terminar essa passagem. Perdão que Deus nos perdoou. É um perdão total e incondicional. Olha que lindo. Então, o que Jesus deu para aquele homem, ali no tanque de Betesda, aquele homem que estava paralisado há 38 anos, é o mesmo que Ele quer dar para mim, para você, através da fé, para a sua família, para os seus amigos. Ele quer trazer um novo estilo de vida para você, e esse novo estilo de vida que vem através da fé em Jesus Cristo, nos faz ter, nos capacita a ter uma nova atitude. E é sobre isso, que hoje eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, para que você entenda que a fé gerada através de ouvir a respeito de Jesus Cristo, a fé que é despertada em mim quando eu ouço a palavra a respeito de Jesus Cristo. Sabe, aquele homem, 38 anos ali paralisado, ele ouviu a voz de Jesus: levanta e anda. O Senhor quer falar isso para você hoje também. Levanta e anda, sabe, para de ficar paralisado, ouça a voz de Jesus, deixa essa fé ser despertada em você, deixa essa fé gerar um novo estilo de vida, sabe, abandona aquilo que te paralisou, abandona aquilo que está te parando, sabe, abandona aquilo que por tanto tempo deixou você estagnado, deixou você estagnada. A fé te capacita, a fé em Jesus te capacita por isso. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, nesse momento, por essa palavra, por isso ter sido registrado, para alcançar os nossos corações, Senhor, hoje, para alcançar os corações desse homem, dessa mulher, desse senhor, desse ancião, dessa anciã, desse jovem, dessa jovem, desse adolescente, dessa criança, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, seja um líder, seja um pastor, um missionário, um evangelista, um apóstolo. Senhor, eu não sei, Senhor, aonde, Pai, quais são os corações que estão sendo alcançados, que precisavam ouvir essa palavra nesse momento. Mas algo sei, Senhor, a Tua palavra ela não volta vazia. Meu Deus, o que está fazendo essa pessoa ficar paralisada? O pecado que paralisou essa pessoa. Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que na fé, ou a fé que é despertada através de ouvir Jesus, ouvir a respeito de Jesus, agora, Senhor, essa fé tem poder, capacita, Senhor, cada um, Senhor, para romper com a velha vida, Senhor, para que a transformação que vem de dentro para fora, sabe, Senhor, a alegria que está escrito na Tua palavra aqui, aformoseia o rosto, Senhor. A mesma alegria, Senhor, a mesma aparência ótima que você, Jesus, que o Senhor viu na vida daquele homem depois que ele foi liberto. Senhor, que cada um que está ouvindo essa palavra, que está crendo nessa palavra, Senhor, tenha essa experiência. Senhor, ouça as pessoas falarem como a sua aparência está diferente, como a sua aparência está ótima. Senhor, que diante, Senhor, dos desafios, essas pessoas possam mudar, Senhor, o seu vocabulário, possam mudar, Senhor, a sua atitude, que cada palavra que sair dos lábios dessas pessoas, Senhor, sejam como está escrito na Tua palavra, sejam presentes dados, Senhor, aos ouvidos daqueles que ouvem, que não haja mais profanação.
Senhor, que não haja mais, Senhor, entristecimento do teu coração, Senhor, porque a fé nos capacita para isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos milagres que essas famílias estão buscando, que essas pessoas estão buscando. Oramos pela cura, oramos pela libertação. Senhor, aqueles que estão em busca, Senhor, de portas de emprego, Senhor, ó Pai, para o sustento próprio, sustento da sua família, Senhor, Tu és o que pode, Senhor, mover e move céus e terra em favor daqueles, Senhor, que te amam, Senhor. Ó Pai, que os empregos sejam liberados, Senhor, que os negócios, Senhor, que as causas impossíveis, Senhor, sejam liberadas, que o que está travando, Senhor, ó Pai, os negócios, a vida deles e delas, ó Pai, seja destravado, Senhor, agora, Senhor, sobre esse jovem, essa jovem, Senhor, que está colocando o seu futuro, os seus estudos, ó Pai, diante de Ti, e clama e te pede ajuda, Senhor, para passar no concurso, Senhor, ou passar no vestibular, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria pode pedir a Ti, que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto, não lança na cara. Senhor, Tu não faz isso, Senhor. Então, Senhor, nós clamamos, Senhor, dá a sabedoria, Senhor, libera a sabedoria sobre essas vidas, ó Pai, desses estudantes, ó Pai, desses que vão prestar concursos públicos, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, esses que vão prestar vestibulares, Senhor, em nome de Jesus, que vão prestar um teste para uma promoção, Senhor, no nome de Jesus, ou para admissão e algum emprego, Senhor, dá, Senhor, a sabedoria. Eu te peço, em nome de Jesus, que seja liberado, que essas vidas pela fé sejam liberadas para viver todas as bênçãos que o Senhor tem para eles, que essas famílias, Senhor, sejam liberadas para viverem todas as bênçãos que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais ricas e as mais doces consolações do nosso doce, amado e amigo Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre as suas gerações ou sobre a sua geração, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, amo vocês. Assista, compartilhe, em nome do Senhor Jesus, aquilo que é bom. Nós precisamos compartilhar com quem a gente ama, em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem de alguém, é porque essa pessoa te ama, tá bom? Em nome de Jesus. Então também demonstre seu amor por outras pessoas, compartilhe com outros. Fique na paz, em nome de Jesus.